Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Galera, professor Ricardo Barros, primeiro e único diretamente aqui do Alphacom, para começar com vocês mais uma série de direito administrativo, questões da banca CESP. Então eu separei aqui para cada bloquinho um número determinado de questões para que a gente possa fazer, sempre lembrando questões selecionadas, com cuidado, daquele jeitão que você já conhece, não é verdade? Então é isso, meu aluno. Vamos fazer questão? Vamos que vamos. Então vamos junto, vem comigo e vem para a tela. Show de bola, está aqui, está aqui, está aqui, começando o CESP 2019. O conjunto das prerrogativas e restrições a que está sujeita a administração pública e que não se encontra nas relações entre particulares constitui o regime jurídico administrativo. Meu aluno, o que é regime jurídico administrativo? Esse assunto que aparece em tantos editais. Nada mais é do que o estudo dos princípios da administração pública. E o regime jurídico administrativo, ele vai falar o seguinte, que baseia-se no Estado de Direito, ou seja, as mesmas leis, regras e prerrogativas que a administração pública ela acaba impondo a seus administrados, a própria administração pública também tem que seguir, porque nós não estamos em uma ditadura, nós estamos em uma democracia, nós estamos em um Estado democrático de direito. E isso que vai preconizar o regime jurídico administrativo, no qual a definição é exatamente essa aqui. O regime jurídico administrativo é o conjunto das prerrogativas e restrições a que está sujeita a administração pública e que não se encontra nas relações entre particulares. Por quê? Porque entre particulares, entre eu e entre você, não existe nenhuma situação de prerrogativa, porque nós estamos em uma horizontalidade. Ok? E por que estamos entre essa horizontalidade? Porque somos aí, né, regidos pelo direito privado, digamos assim. Tanto que quando nós temos treta, quem resolve é o direito civil. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então essa questão aqui está o quê? Está certíssima da Silva Sauro. Fácil, 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 sem tirar nem pôr e vamos para frente. 2. CESP 2018. Mesmo pertencendo ao quadro da administração indireta, o IFAM deve obedecer os preceitos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Meu aluno, quando nós temos os princípios expressos, né, que é o famoso LIMP, estes princípios eles estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Por isso que eles são chamados de princípios expressos ou explícitos. E a legalidade, né, ela vai falar que a administração pública pode fazer apenas o que a lei permite, né? Diferente da administração privada, que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Olha que diferença. O I vem de impessoalidade, ou seja, a administração pública não pode favorecer ou prejudicar
por critérios pessoais nenhuma pessoa. Imagina se você fizesse um concurso público, mas o governador não gostasse de você, você passasse em primeiro, ele te jogasse para milésimo. Não tem a menor graça. Então é da impessoalidade, né, que vem aí coisas como vedação ao nepotismo, né, súmula 13, súmula vinculante número 13 do STF e mais inúmeras e inúmeras outras aplicações, tá bom? Então a administração pública ela é impessoal, uma vez que se cuida da res pública, ou seja, da coisa pública. O M de moralidade, a administração pública ela deve ser ética e moral. Lembrando que a moralidade ela não se resume à distinção entre o bem e o mal. Ela tem uma visão mais ampla e complexa de vários procedimentos. A moralidade. A publicidade. Publicidade é uma regra de todo ato administrativo, exceto aqueles protegidos por sigilo. Então perceba, a publicidade ela não é absoluta. Todos os atos administrativos, como condição de eficácia, devem ser públicos, exceto aqueles que são protegidos por sigilo, que estão dispostos na Lei de Acesso à Informação, que não vem ao caso. E, finalmente, né, com a Emenda Constitucional de 1998, foi alçado ao status de princípio expresso o princípio da eficiência, que fala que a administração pública tem que fazer mais com menos ou com a mesma quantidade de recursos, sem abrir mão do resultado e da qualidade ali, né, do seu serviço. Esses são os princípios expressos. Como expressos, eles devem ser cumpridos por toda a administração pública. Lembrando que a administração pública ela é formada pela administração direta e pela administração indireta, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, ok? E por último, os princípios expressos, bem como os implícitos também, não há hierarquia entre os princípios. Você não pode fazer um ato imoral para ele ser legal. Você não pode priorizar a legalidade ao revés da impessoalidade. Não, não há uma hierarquia definida entre os princípios da administração pública. Todos estes têm que ser seguidos pelos seus integrantes. Ok? Então, depois dessa breve explicação, sabemos que essa questão está completamente correta, uma vez que o IPHAN ele faz parte aí da administração pública. Ok? Tranquilo? Show de bola! E vamos para onde? Vamos para a frente. E vem comigo, vamos lá. 3. CESP 2018. Situação hipotética. O prefeito de determinado município promoveu campanha publicitária para o combate ao mosquito da dengue. Nos panfletos constava a sua imagem, além do símbolo de sua campanha eleitoral. Assertiva. No caso, não há ofensa ao princípio da impessoalidade. Perceba, uma campanha publicitária para o combate ao mosquito da dengue feito ali pelo município, ela é feita com dinheiro público. Se o prefeito, que é um governante da coisa pública, está utilizando a máquina dessa campanha para se promover com a sua imagem em panfletos, ele está usando a máquina pública para favorecer a ele mesmo em uma questão de publicidade. Isso é uma ofensa clara ao princípio da impessoalidade. Muita gente se confunde achando que isso fala do princípio da publicidade, porque é um marketing, não sei o quê. Nada a ver. É princípio da impessoalidade. Publicidade fala da obrigatoriedade que os atos da administração pública sejam públicos, exceto aqueles protegidos por sigilo. E onde é feita essa publicidade? Em diários oficiais. Ok? E é por isso que essa questão está errada, uma vez que sim, a ofensa do princípio da impessoalidade, questão erradinha da Silva Sauro. E vamos para frente. 4. A supremacia do interesse público deve ser prioridade em organizações da administração pública e privada. Não, porque existem dois princípios que são norteadores, que são a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Agora perceba,
Quando nós falamos em supremacia do interesse público, ele deve ser prioridade em organizações da administração pública. Já na administração privada, ele não será prioridade. Por quê? Porque estamos lidando com a administração privada, ou seja, questão erradinha também. E vamos para onde? Vamos para frente. 5. O princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento do espaço de discricionariedade do administrador público. Olha só, questãozinha aí, né, que vai te confundir. Uma coisa, meu aluno, que você tem que saber é o seguinte, que muitos princípios, eles vão aparecer em vários livros, em várias obras, em várias doutrinas. Então, se por um acaso aparecer um princípio que você nunca viu, não se assuste, não se desespere. É normal. O que você vai fazer? Você vai utilizar a lógica. Como vamos utilizar a lógica nesse caso? E é o seguinte: o princípio da juridicidade, ele não vai apenas, né, constatar a legalidade do ato. Ele vai juntar essa situação da legalidade com também os princípios da administração pública. Agora, esse princípio da juridicidade, pelo contrário, porque além de constar, além de levar em conta a legalidade, também vai levar em conta princípios da administração pública e outras fontes aí do direito, digamos assim, né? Então isso não aumenta a discricionariedade do administrador público, nada a ver. Pelo contrário, isso aí vai acontecer o quê? Vai acabar deixando mais vinculada a sua decisão, uma vez que vai ter um mais embasamento para tomá-la. E é por isso que essa questão está erradinha, uma vez que a discricionariedade vem da conveniência e oportunidade do administrador público, ou seja, vem ali da sua liberdade de atuação, claro, dentro dos limites da lei. Vamos para frente. O princípio da autotutela permite que o Poder Judiciário intervenha para apreciar atos administrativos que estejam supostamente eivados de legalidade. Questão muito interessante para você entender o seguinte. Primeiro, o Poder Judiciário, ele pode controlar a legalidade de ato da administração pública? Pode, desde que provocado. O Poder Judiciário, ele nunca pode controlar o mérito da administração pública, mesmo que provocado. Ok? Tranquilo? Show de bola. Agora vem comigo. O Poder Judiciário controlando um ato da administração pública, isso é uma expressão da autotutela? Não, porque a autotutela é a administração pública controlando os seus próprios atos. É a súmula 473 do STF. A administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem legais, pois deles não se originam direito, ou pode revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade, respeitando os direitos adquiridos e, em todo caso, a apreciação judicial. Então perceba que essa questão ela confunde, ela deturpa o princípio da autotutela, já que o princípio da autotutela será a administração pública controlando a si mesmo, e não a administração pública contra o Poder Judiciário controlando a administração pública. E é por esse motivo, meu caro aluno, que essa questãozinha aqui está erradinha da Silva Sauro. E vamos para onde? Não tem mais para onde ir, né? Vamos para frente. 7. O ajuizamento da ação judicial para conter eventuais abusos praticados pela administração pública caracteriza a aplicação do princípio da sindicabilidade. Isso, quando apareceu na prova da PRF, meu irmão, pegou muita gente de surpresa. E vai mais uma vez naquilo que eu sempre estou falando, né? Que princípios implícitos, que não são aqueles expressos na administração pública, como, por exemplo, os implícitos, né? Razoabilidade, sindicabilidade, juridicidade, celeridade, proporcionalidade, contraditório, ampla defesa, competitividade, vinculação ao instrumento convocatório no caso de licitações, e vários princípios aí implícitos, eles vão aparecer ao longo de várias doutrinas, porque todo doutor em direito vai querer criar um princípio para chamar de seu. Então,
Quando nos depararmos com um princípio que nunca tivemos vistos antes, temos que tentar usar a lógica. Lembre-se do seguinte: o que é que sindicatos fazem? Sindicatos lutam pelos direitos dos trabalhadores, né? Não é isso que acontece? Só que quando nós estamos dentro da administração pública, não existe aquele acordo coletivo, aquele acordo sindical, mas existem sindicatos. E esses sindicatos, eles vão lutar pelos direitos dos servidores contra abusos da administração pública. Então, quando uma questão fala que uma ação judicial para conter eventuais abusos praticados pela administração pública caracteriza o princípio da sindicabilidade, essa questão está completamente correta. Não tem muito o que a gente pensar. Certíssima da Silva Sauro. E vamos para frente. Dado o princípio da confiança, mais um princípio implícito aí, caso verificada legítima expectativa do administrado, pode haver uma manutenção dos atos administrativos antijurídicos. Como assim? Imagine o seguinte, a situação de um agente putativo. O agente putativo é aquele que entra para o concurso público sem os requisitos para tal. Como, por exemplo, uma pessoa que entrou no concurso público com menos de 18 anos, forjando a idade em um documento. Ela pega e entrou, mas quando descobre isso, ela vai ter que sair, né? Ou seja, ela é um agente putativo. E esses atos do agente putativo, eles são desconsiderados. Porém, imagina eu chego lá para fazer minha aposentadoria, por exemplo, quando eu tiver mais velhinho, e aí, um técnico do INSS, que é um agente putativo, eu não faço a mínima ideia, porque ninguém vai saber isso, concede minha aposentadoria. E tá tudo certo, tudo tranquilo. Eu tenho uma confiança legítima na aparência daquele agente público. Então perceba que quando pautado nessa aparência, pode acontecer de atos antijurídicos. Perceba que ele não falou ato ilegal, ato antijurídico, feito, por exemplo, por esse agente putativo, ele se mantenha para um terceiro de boa fé, que no caso sou eu. Ou seja, essa questão aqui de princípios, ela está completamente corretinha da Silva Sauro. E nós vamos para onde, meu aluno? Nós vamos para frente. 9. A administração pública direta reflete uma administração centralizada, enquanto a administração indireta reflete uma administração descentralizada. Fácil, fácil para ganhar bombom, né, meu aluno? Quando nós temos a administração pública direta, nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E quando nós temos uma administração pública indireta, nós temos as autarquias, nós temos as fundações, nós temos as empresas públicas e nós temos as sociedades de economia mista, ok? Essas aqui são, então, as entidades pertencentes à administração pública. E o que acontece? Quando a administração pública ela faz as coisas por si só, vamos pensar assim, sem pedir para ninguém fazer, fala, vai fazer eu e pronto. Vai ser uma administração centralizada, ou seja, uma administração direta. Então, sim, quando nós falamos em centralização, nós estamos falando, remetendo à administração direta, né? Então, eu poder centralizando aqui, porque eu falei centralização, centralizada. E quando nós estamos pegando aquela função que era nossa e delegando para alguém fazer, criando ou autorizando a criação de entidades, nós estamos descentralizando as atividades que eram da administração direta para a administração indireta. Ou seja, a administração indireta realmente será descentralizada. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então, tudo certinho aí. Essa questão, então, está mais certa que tudo na vida. Não tem nem o que a gente discutir. E vamos para frente. CESP 2019. Vamos lá. A distribuição de competências a órgãos subalternos despersonalizados, como as secretarias gerais em modalidade de descentralização. Meu aluno, vem para cá. Eu acabei de falar na questão passada que descentralizar
é criar a entidade ou autorizar a entidade e falar, faz aí as coisas que são minhas. Isso é descentralizar. Centralizar é fazer você mesmo. Imagine o seguinte, imagina que eu sou uma administração centralizada, ok? E eu, como um corpo humano, eu preciso respirar, eu preciso digerir, eu preciso cagar, eu preciso mexer os braços, eu preciso fazer tudo. Beleza? Quem é que manda no meu corpo? O cérebro. Ou seja, o cérebro é como se fosse a união, nesse caso. O cérebro ele não consegue fazer tudo sozinho, ele não digere, ele não mastiga, ele não respira. Então ele se desconcentra em órgãos, no pulmão, no estrombo. Quem é que manda nos órgãos todos? O cérebro. Ou seja, na desconcentração mantém-se a hierarquia. Criam-se órgãos despersonalizados. Agora, se eu criasse um clone meu e falasse para o meu clone, meu irmão, faz o teu, vai lá dar aula enquanto eu fico aqui descansando, o que que acontece? Aí sim eu estou descentralizando. E lembre-se que nessa descentralização não existe hierarquia, porque eu não mando no meu clone. Existe uma tutela administrativa, um controle finalístico, ou seja, eu vou ter um controle dos resultados deste meu clone e não do meu clone em si. Ok? Tranquilo? Show de bola. E é por isso, meu aluno, que essa questão aqui está errada, uma vez que não se trata de descentralização de poder, mas se trata de desconcentração de poder. Beleza de Creuza? Então você já sabe que é maravilhosa. E vamos para frente. 11. Vamos lá. Vamos lá. A criação de empresa pública é um exemplo de descentralização de poder realizado por meio de atos de direito privado, ainda que a instituição da empresa pública dependa de autorização legislativa. Muito bacana essa questão, porque olha só, quando nós temos uma autarquia, essa autarquia ela é de direito público. Já as fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista são de direito privado. Ricardo, mas tem fundação de direito público, eu sei. Só que a fundação de direito público é uma autarquia, uma fundação autárquica. Por isso que, em regra, a fundação é de direito privado. Ok? Tranquilo? Show de bola. Tudo que é de direito público na administração indireta é criado por lei. Tudo que é de direito privado na administração indireta é autorizado por lei. Ok? Então veja que a instituição de empresa pública depende de autorização legislativa. Mas tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista só irão adquirir a personalidade jurídica com o registro de seus atos na junta competente. E esse registro dos atos é um ato de direito privado, ok? Por isso que ela se torna direito privado. Então, essa questão está completamente correta, uma vez que descreve exatamente o que acontece na instituição de empresas públicas. Ok? Tranquilo? Então, você já sabe, né, meu aluno? Eu nem preciso lhe dizer que é o quê? Que é show de bola. E vamos para frente. 12. A descentralização por colaboração. E antes de eu falar essa questão, vamos explicar isso aqui. Quando a gente fala de descentralização, existem dois tipos de descentralização. A por outorga legal, serviços ou funcional, que é tudo a mesma coisa, ou a delegação por colaboração. A descentralização por colaboração ou delegação.
Beleza de Creus, então maravilhoso. Ricardo, e a territorial? A territorial cria territórios e território é autarquia. Então, na prática, nós temos a descentralização por outorga. Por quê? A descentralização por outorga, serviços ou funcional vai, segundo a doutrina majoritária, gerar, criar ou autorizar as entidades da administração indireta, ou seja, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Eu falo doutrina majoritária porque existem outros doutrinadores que vão pensar diferente, mas não vem ao caso. Enquanto que a descentralização por colaboração, ela é com particulares, com empresas privadas mesmos que por meio de um contrato, por meio de concessão, permissão ou até mesmo autorização, vão assumir funções públicas, como por exemplo um pedágio, uma concessão de radiodifusão, de rádio, de televisão, coisas do tipo. Então, sabendo disso, sabendo diferenciar alho de bugalho, vamos lá. A descentralização por colaboração ocorre, por exemplo, quando a administração pública, por meio de ato administrativo, veja só, transfere a execução de um serviço a uma pessoa jurídica, mas mantém a titularidade do serviço. Isso é uma coisa interessante, porque na descentralização por outorga, serviços ou funcional, a administração pública passa para a administração indireta a titularidade e a execução. E na colaboração é passado apenas a execução, ok? E como eu falei para vocês, a descentralização por colaboração, ela ocorre por meio de concessão, permissão ou autorização. E apesar da concessão ser obrigatoriamente um contrato, a permissão e a autorização pode ser um ato administrativo. Ou seja, essa questão está completamente correta, completinha da Silva Sauro. E vamos para frente. 13. As entidades da administração indireta estão incluídas na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Nem continuo, porque se está na estrutura da presidência e é subordinada, ou seja, tem hierarquia. Se tem hierarquia, não pode ser a administração indireta, porque não há hierarquia entre a administração direta e a administração indireta. Ou seja, essas estruturas a qual a questão se refere são órgãos fruto de desconcentração. Questão erradinha da Silva Sauro. E vamos para frente. 14 e a nossa última questão aí, Vamos lá. As autarquias somente podem ser criadas mediante lei específica, enquanto as empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações que integram a administração indireta podem ter sua criação autorizada mediante decreto. Claro que não. Qualquer entidade da administração indireta tem que ser criada ou autorizada por lei. Não tem esse papo de decreto. E perdão, porque não é a última, ainda temos mais duas. Uma autarquia é entidade administrativa personalizada, distinta do ente federado que a criou. Sim, a administração indireta é um clone, é distinta do ente que a criou. E se sujeita a regime jurídico de direito público. Perfeito, a autarquia é de direito público. No que diz respeito à sua criação e extinção. Perfeito, bem como aos seus poderes, prerrogativas e restrições. Nossa, questão aula, questão elegante, questão toda certa, questão bonita, questão show de bola. E agora sim vamos para a nossa última questão, que vai falar o seguinte: as fundações são pessoas jurídicas de direito público. Já errou, porque em regra é de direito privado, mas pode ser de direito público. Então vamos continuar lendo. Criadas por lei específica, beleza, se for de direito público é criada, mas a fundação em regra é autorizada para desempenhar de forma descentralizada atividade típica de Estado? Não. Atividade típica de Estado é feita por autarquia. A fundação vai lidar com atividades educacionais,
culturais e assim sucessivamente, ok? Sem fins lucrativos. E é por isso que essa questão está erradinha da Silva Sauro. E vem para cá, vamos finalizar essa bagaça. Meu aluno, 16 questões selecionadas daquele jeito para você não me errar, principalmente o que é centralização e descentralização, concentração e desconcentração. Pelo amor de Deus, não erra essa bagaça. CESP 2018, vem comigo. A criação de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação deve ser autorizada por ato do chefe do Poder Executivo. Olha que questão que te leva e te induz ao erro, meu aluno, mas você é esperto, você não vai errar isso. Primeiro, empresa pública, sociedade de economia mista e a fundação, por regra, é autorizada por lei? É autorizada por lei. Só que é por lei e não por ato do Poder Executivo. E é por isso, rapidinho, que essa questão aqui está erradinha da Silva Sauro. E vamos para frente, preste atenção nessas palavrinhas. O que cria ou autoriza é lei, não ato, não decreto, lei. Vamos lá. No âmbito da administração pública, entidade criada para atuar na assistência médica poderá consistir em empresa pública, não tem problema nenhum, se envolver a geração de lucro, com certeza, ou fundação pública se tratar de entidade de fins lucrativos. Sim, saúde, cultura, assistência são os objetos de trabalho das fundações e as fundações são entidades sem fins lucrativos. No caso da área de saúde, pode haver uma empresa pública, não tem nenhum óbice, nenhum impedimento, desde que essa empresa pública terá fins lucrativos, o que vai diferenciar-lhe aí da fundação. E é por isso que essa questão está completamente correta. Fácil, fácil, fácil. E vamos para onde? Vamos para a frente. Vamos lá. 3. As sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime trabalhistas próprios da empresa privada. Olha só. As sociedades de economia mista e as empresas públicas, elas são igual que nem quase tudo. Para começar, essa questão está certa. Por que ela está certa? Porque quando você faz um concurso para uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, e eu já trabalhei em empresa pública, né? Quando você faz um concurso, você se torna um empregado público, ou seja, você assina a carteira de trabalho, CLT, como todo mundo. Ok? Tranquilo? Show de bola. Ou seja, você se torna um empregado normal, pode ser até demitido. Você não tem estabilidade, apesar de ser bem difícil. Então, realmente, elas se sujeitam ao regime trabalhista próprio das empresas privadas. Mas vem comigo aqui para você ver uma coisa. Existem 3 diferenças entre as empresas públicas e a sociedade de economia mista, e essas 3 diferenças você não pode se esquecer. Quais são? Vou botar aqui, ó, diferença 1, diferença 2 e diferença 3. Diferença 1. O capital social das empresas públicas é 100% público. Enquanto o capital social da sociedade de economia mista é público e privado. Ok? 2. A forma de constituição da empresa pública é qualquer uma admitida no direito, ou seja, limitada, Eireli ou escambau. Da sociedade de economia mista é apenas Sociedade Anônima por Ações S.A. Outra coisa, em regra, os litígios das empresas públicas são resolvidos na Justiça Federal, ou seja, Correios é uma empresa pública. Deu uma treta no Acre, quem é que resolve? Justiça Federal. Deu uma treta na Bahia, quem é que resolve? Justiça Federal. Deu uma treta no Paraná, quem é que resolve? Justiça Federal. Enquanto que a sociedade de economia mista, os litígios são resolvidos na Justiça Estadual.
Ou seja, deu uma treta no Acre, quem resolve? TJ Acre. Deu uma treta na Bahia, quem resolve? TJ Bahia. Deu uma treta no Paraná, quem resolve? TJ Paraná. É assim que funciona a coisa. Ok? Tranquilo? Show de bola. Lembre-se dessas três diferenças que você não erra mais nenhuma questão de empresa pública e sociedade de economia mista. E é lógico que essa questão, como eu falei, ela está corretinha e vamos para frente. Olha só, uma questão que vai usar os conhecimentos que a gente acabou de fazer o resuminho. Então ela vai ser mel na chupeta, fácil, fácil para nós, café pequeno. Diferentemente das empresas públicas, que podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida em direito, as sociedades de economia mista somente podem constituir-se sobre a forma de sociedade anônima. Exatamente do jeito que eu falei aqui. Enquanto que as empresas públicas são de qualquer forma admitida pelo direito, as sociedades de economia mista são constituídas apenas sobre a forma de sociedade anônima. Ok? Tranquilo? Então você já sabe, eu nem preciso lhe dizer que é show de bola. E vamos para onde? Vamos para frente. Então essa aqui está certinha, não é verdade? Vamos então para frente ver a próxima aqui. 5. A inércia do administrador ao não adotar a conduta comissiva prevista em lei é ilegal em função do poder-dever de agir da administração pública, caso em que é inaplicável a reserva do possível. Antes da gente começar essa questão, vamos fazer uma revisão aqui de poderes administrativos, já que nós temos os poderes vinculados, nós temos o poder discricionário, nós temos o poder hierárquico, nós temos o poder disciplinar, nós temos o poder regulamentar e nós temos o poder de polícia. Ok? Tranquilo? Show de bola, fácil, fácil. Olha só, poder vinculado, não há margem de escolha. O administrador público pode fazer apenas aquilo que está previsto em lei, sem nenhuma margem de escolha. Poder discricionário, há margem de escolha. Dentro dos limites da lei, o administrador público pode escolher o caminho A, caminho B, caminho C, desde que os caminhos A, B e C estejam previstos na lei. Vou até pulsar para mim aqui. Poder hierárquico, pleno e automático inerente à administração pública. Você tem que respeitar a hierarquia da administração pública, mas lembre-se que essa hierarquia não pode justificar ordens ilegais, porque você tem sempre que cumprir o princípio da legalidade. Poder disciplinar, diferente do poder hierárquico, o poder disciplinar é sancionatório. Ou seja, uma advertência é uma aplicação do poder disciplinar. Mas quem pode aplicar a advertência é a autoridade. Então, o poder disciplinar decorre do poder hierárquico, ok? Mas o poder disciplinar, ele é sancionatório. Falou em sanção, advertência, multa, suspensão, demissão, blá, 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 é poder disciplinar. Falou em quem aplica, é poder hierárquico, ok? Poder regulamentar. O poder privativo do chefe do poder executivo, ou seja, presidente, governadores e prefeitos, para expedir decretos, regulamentos, regimentos, resoluções, etc, 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 ok? Muito se fala aí que o poder regulamentar e normativo também pode ser feito por autoridades de órgãos, coisas parecidas, mas em regra geral é o chefe do poder executivo, que é o que você vai levar para a prova, inclusive é a última posição da CESP. E o poder de polícia, que ele se aplica perante a particulares, limitando o direito individual em prol do direito coletivo. O poder de polícia, ele é mais um poder externo. Ok? Tranquilo? Show de bola. E vamos para onde? Vamos para a frente. Tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui, então, esses poderes todos, vinculado, discricionário, né? Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. E já fizemos esse resumão.
Vamos agora explicar essa questão aqui. Vem comigo e fala comigo aqui. Olha só. O que é o poder-dever? É a necessidade que o administrador público tem de agir frente a alguma situação. Por exemplo, um PRF, que ele vê um carro passando pela frente dele, cheio de muamba. Ele viu, ele não pode deixar o carro passar. Ele viu, ele tem o poder-dever de autuar, o poder-dever de agir frente àquele cidadão. Agora, perceba uma coisa, até aqui a questão está certíssima. Agora, é inaplicável a reserva do possível? O que é a reserva do possível? Tem como a PRF fiscalizar todos os veículos do Brasil? É impossível, porque tem milhões de veículos e tem alguns milhares de PRF. Ou seja, é impossível. Então, o poder-dever de agir encontra uma barreira na reserva do possível. Agora, frente a uma situação concreta, tem o administrador público o poder-dever de agir. Ok? Tranquilo? Show de bola, e é por isso que essa questão aqui está erradinha, uma vez que não é inaplicável a reserva do possível. E vamos para onde? Vamos para a frente. 6. CESP 2018. Poder discricionário corresponde à prerrogativa do gestor público de avaliar a conveniência e a oportunidade de praticar determinado ato administrativo. É exatamente o que eu acabei de falar para vocês no resumão passado. Questão completamente correta. Agora fica rápido e fácil, né? 7. Um tenente da Marinha do Brasil determinou que um grupo de soldados realizasse a limpeza de um navio, ou seja, poder hierárquico, sobre pena de sanção se descumprida a ordem, ou seja, a sanção poder disciplinar. Vimos isso. Nesse caso, o poder a ser exercido pelo tenente, em caso de descumprimento de sua ordem, ou seja, a sanção, é disciplinar e deriva do poder hierárquico. Perfeito, questão certa. Não esqueça de uma coisa, o poder disciplinar ele se aplica apenas para quem está sujeito à disciplina interna da administração pública. Por isso que se fala que o poder disciplinar é interno e o de polícia é externo. Como assim? Eu sou servidor público e cometo uma infração administrativa, levo uma sanção. Poder disciplinar. Eu tenho um contrato com a administração pública e faço uma infração neste contrato e levo uma multa neste contrato. Poder disciplinar. Eu sou aluno de uma faculdade pública e sou jubilado. Poder disciplinar. Ok? Agora, eu não tenho relação com aquela infração da administração pública, poder de polícia. Como assim? Eu sou servidor público. Pego meu carro e furo aqui um sinal vermelho. Eu levo uma multa. Essa multa é o quê? Poder de polícia. Mas eu sou servidor público, sim, mas não tem nada a ver a infração com o meu serviço público. Ok? Então não confunda as coisas, tá bom? Vamos para frente. Mas de qualquer maneira, essa questão aqui está certinha da Silva Sauro e vamos para frente. 8. Em decorrência do poder hierárquico, é lícita a avocação por órgão superior em caráter ordinário e por tempo indeterminado de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Meu aluno, qual é a diferença básica entre delegação e avocação? A delegação é para, a avocação é de. Como assim? Você pega uma atribuição que é sua e delega para alguém. Na avocação, você pega a atribuição que é do amiguinho e avoca para si. Qual é a diferença entre elas? A delegação é para a mesma hierarquia ou para a hierarquia inferior. Você pode falar para o seu colega, ô meu colega de profissão, faz isso aí para mim na moral? Porra, beleza. Ou então pode falar para o seu inferior, meu irmão, faz essa porra aí. Pronto, beleza. Já a vocação é o seguinte, quer a coisa bem feita, faça você mesmo. A vocação é sempre de superior, de inferior para superior. Mas não é o inferior que fala, tó, é o superior que fala, vem. Ok? Tranquilo? Show de bola. Qual é o grande erro da questão? A avocação ela é uma situação extraordinária e por um tempo determinado. E não é uma situação em caráter ordinário e por tempo indeterminado. E é por isso que essa questão está erradinha da Silva Sauro. E vamos para frente. 9. No exercício do poder regulamentar,
o chefe do Poder Executivo, né? O Poder Executivo pode editar regulamentos autônomos de organização administrativa. Pode existir o tal do decreto autônomo? Pode, apenas em duas situações. Organização da administração pública, quando não caracterize aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgãos públicos, e pode haver também o decreto regulamentar, o decreto autônomo na extinção de cargos públicos quando vagos. Apenas nesses dois casos. Ok, então vamos lá. Pode editar regulamentos autônomos de organização administrativa, perfeito, desde que não impliquem aumento de despesa, perfeito, acabei de falar, nem criação ou extinção de órgãos públicos, perfeito também. Então, a nona questão, completamente correta, sem tirar nem pôr, e vamos para frente. 10. O exercício do poder regulamentar é privativo do chefe do Poder Executivo da União, dos Estados, DF e municípios. Perfeito. A própria CESP, como eu falei para vocês, deixando claro a sua posição. Então não tem para onde correr. Vamos para frente. 11. A administração, ao editar atos normativos como resoluções e portarias que criam normas estabelecedoras de limitações administrativas gerais, exerce o denominado poder regulamentar. Olha só que coisa interessante. Primeiro, o poder regulamentar, e preste atenção, questão bem escrotinha, não cria nada. O poder regulamentar se baseia em lei já existente. Essa lei, sim, é um ato primário, um ato legislativo primário, né? Um ato normativo primário, perdão. E o poder regulamentar vai, por meio de um decreto, resolução, regimento, vai detalhar e especificar essa lei, sem copiá-la e sem inová-la. Ou seja, poder regulamentar não cria norma, apenas detalha norma de lei já existente, que essa sim cria uma norma e uma obrigação. Essa questão aqui está errada. Se você for mais preciosista ainda, portaria, por boa parte da doutrina, não é considerado ato normativo, e sim ato ordinatório. Ok? Então, errada, e vamos para frente. 12. O poder de polícia administrativa é indelegável a particulares e entre órgãos. Aqui começa uma coisa complicadinha. Vamos lá. Quando a gente fala do poder de polícia... Opa! O poder de polícia ele tem 4 fases. A fase de ordem, a fase de consentimento, a fase de fiscalização e a fase de sanção. Ok? Beleza? Show de bola. Primeiro de tudo, pode o poder de polícia ser delegado em sua totalidade? Teoricamente pode. E outra coisa, quem é o titular do poder de polícia? O titular do poder de polícia é a administração direta. Pode ser delegado? Pode, como por exemplo para uma autarquia de direito público, como uma agência reguladora. Então, o poder de polícia ele é delegável. Se você falar isso, o poder de polícia é delegável? É, para entidades de direito público, como agências reguladoras, por exemplo. Agora, para entidades de direito privado da administração direta, como empresas públicas e sociedade de economia mista, é delegável? Em partes. Será delegável para empresas públicas e sociedades de economia mista? As fases de consentimento, fiscalização e, mais recentemente, também a fase de sanção. Ok? Tranquilo? Sem muitas explicações, é isso aí. E é por isso que essa questão está erradinha e vamos para frente.
Meu aluno, questão 13, então, está aqui, CESP 2018. Vamos lá. São características do poder de polícia a discricionariedade, beleza? A autoexecutoriedade e coercibilidade, perfeito. Esses são os atributos do poder de polícia. A discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Não confunda com os atributos do ato administrativo, que são presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Um único atributo que há em comum entre o poder de polícia e os atos administrativos é o atributo da autoexecutoriedade. Ok? Tranquilo? E é por isso que essa questão está corretinha da Silva Sauro. E vamos para frente. 14. A demissão de servidor público, olha só, demissão, então nós temos aí poder disciplinar, configura sanção aplicada em decorrência do poder de polícia. Eu nem continuo, né, meu aluno? Aí ficou fácil. Uma vez que se caracteriza como atividade do controle repressiva, nada a ver. Se é demissão de servidor, esse aqui está sobre a estrutura interna da administração pública, está pela disciplina interna da administração pública. Então, será um poder disciplinar e não um poder de polícia. Nada a ver com nada, questão erradinha da Silva Sauro. E vamos para onde? Vamos para frente. 15. O poder de polícia consiste na atividade da administração pública de limitar ou condicionar, por meio de atos normativos ou concretos, a liberdade e a propriedade dos indivíduos conforme o interesse público. Questão linda, questão elegante, questão que mostra exatamente a que se presta a administração pública, exatamente ao que se presta o poder de polícia. O poder de polícia consiste na atividade da administração pública de limitar ou condicionar, por meio de atos normativos ou concretos, a liberdade e a propriedade dos indivíduos conforme o interesse público. Perfeito, sem tirar nem pôr. E vamos para onde? Vamos para a frente, né? E essa questão certinha. E vamos para as nossas duas últimas questões e vem comigo. Ocorre desvio de poder na forma omissiva. Primeiro de tudo, quando a gente fala de abuso de poder, nós não podemos confundir com crime de abuso de autoridade, tá? Aquele ali é um crime, aqui é o abuso de poder é dentro da administração pública, né? Vai ser aí uma infração, digamos assim. Esse abuso de poder, ele se divide, claro que do abuso de poder pode decorrer um crime, tá? Ele se divide em 3 modalidades: no excesso de poder, no desvio de finalidade e na omissão. Ok? Então, nós temos o excesso de poder, o desvio de finalidade e a omissão. Isso tudo aqui fazendo parte, né, do abuso de poder. O excesso de poder é quando eu pratico um ato para o qual eu não tenho competência, eu exorbito da minha competência. Isso vai ser o excesso de poder. Por exemplo, digamos que com a minha competência eu possa chegar até aqui, mas eu quero chegar até aqui. Isso eu estou praticando um excesso de poder. Eu não tenho a competência para praticar aquele ato, ele exorbita de minha competência. O desvio de finalidade é quando eu tenho a competência para praticar o ato, mas eu pratico com a finalidade diversa. Como, por exemplo, eu sou um delegado e faço a remoção de um agente de polícia porque não gosto dele, desconsiderando o interesse público. Ou seja, eu tenho o poder de remover esse agente de polícia, mas eu estou fazendo isso contrário ao interesse público, tá? Eu estou usando uma motivação pessoal. Isso, então, é um desvio de poder. E a omissão é quando, frente a uma situação, eu me omito no meu poder dever de agir. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então, aqui está. Ocorre desvio de poder na forma omissiva quando um agente público que detém o poder dever de agir se mantém inerte, ao passo que o excesso de poder caracteriza-se pela necessária ocorrência de transbordamento no poder dever de agir do agente público. Até aqui está tudo certo. Agora,
A doutrina, e por isso que eu trouxe essa questão, para você ver como a CESP está cobrando de uma maneira um pouco mais específica, a doutrina entende que pode haver excesso de poder por uma modalidade omissiva. Então, o excesso de poder ele pode se dar tanto na modalidade omissiva quanto na modalidade comissiva, da mesma forma do desvio de finalidade, ou seja, tem parte da doutrina que não considera a omissão como a terceira modalidade, mas como uma modalidade que permeia essas duas primeiras. Tanto o excesso de poder como o desvio de finalidade, eles podem ser executados na forma comissiva e omissiva. E é por isso que essa questão está errada. E vamos para a nossa última questão. 17. O abuso de poder, que inclui o excesso e o desvio de finalidade, não decorre de conduta omissiva. Essa aqui é fácil demais, né? Para fechar com chave de ouro, muito tranquilo. Meu aluno, tentei o mais resumidamente possível passar um máximo de conhecimento para que você consiga fazer as suas provas de poderes administrativos em qual tenha este assunto. Também falei um pouco de empresa pública e sociedade de economia mista no começo dessas questões. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira questão, CESP 2019. Comando ou posicionamento emitido oralmente por agente público no exercício de função administrativa e manifestando sua vontade não pode ser considerado ato administrativo. Olha só, o que a gente precisa saber aqui sobre ato administrativo? Primeiro, que o ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade. Por que unilateral? Pela prerrogativa da administração pública. Se for bilateral, é contrato. Se for unilateral, é ato. Lembrando também, nós temos os requisitos do ato administrativo, que é competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Até aí tudo certo. Sobre a forma do ato administrativo, nós temos que ter a seguinte coisa em mente. Essa forma do ato administrativo, ela é, em geral, escrita. Porém, não necessariamente ela será escrita. Ser escrita é uma regra. Por quê? Porque vão existir, por exemplo, atos sonoros, como apito, atos luminosos, como, por exemplo, uma placa de trânsito é um ato administrativo, é uma manifestação unilateral da vontade do Estado para que você pare, para que você siga, para que você dobre, ok? Então, quando uma questão fala que um comando ou posicionamento emitido oralmente, ou seja, de maneira verbal por agente público, no exercício de função administrativa, uma vez que o ato administrativo é no exercício da função administrativa, certo? Sendo ela típica do poder executivo ou atípica do poder legislativo e judiciário, temos sim um ato administrativo. Então, quando a questão fala que não pode ser considerado um ato administrativo, temos que essa questão é erradinha da Silva Sauro. E vamos para onde? Vamos para frente. 2. Por ser um ato complexo, o reconhecimento de aposentadoria de servidor público se efetiva somente após a aprovação do Tribunal de Contas. Por sua vez, a negativa da aposentadoria pela Corte de Contas não observa o contraditório em ampla defesa. Olha só, essa questão ela vai um pouco além dos conhecimentos de ato administrativo pelo fato da questão da ampla defesa ou contraditório na aposentadoria. E sim, essa parte está certa. O que importa aqui para nós, né, no estudo de ato administrativo é entender o que é um ato complexo. E nós temos na classificação de atos administrativos a classificação segundo a formação de vontades, a manifestação de vontades, podendo ser o ato administrativo simples, composto ou complexo. Até aí tudo bem. Um ato simples é aquele que tem uma manifestação de vontade apenas, ou seja, apenas um órgão ou vários órgãos, não tem problema, pode ser um ato administrativo pluripessoal, mas simples, ele exprime apenas uma vontade. Um ato composto, ele é a manifestação de uma vontade necessitando da aprovação de outra vontade. Como assim? Como, por exemplo, a nomeação de Procurador-Geral da República, já que é um ato que é
emitido, né, pelo presidente da República, é uma formação de vontade e ele tem que ser aprovado pelo Senado Federal. Perceba que o Senado ele não tem uma vontade para juntar com o ato, ele apenas fala sim ou não, ok? Então isso é um ato composto. Já o ato complexo é diferente. O ato complexo são várias formações de vontade para formar um único ato, duas ou mais formações de vontade. E um dos exemplos mais clássicos de ato complexo é a aposentadoria, porque tem que haver várias vontades do INSS, do Tribunal de Contas, blá blá blá, para formar um único ato complexo que é a aposentadoria. Isso é importante você saber, que a aposentadoria é um ato complexo e saber também separar atos simples de atos compostos, de atos complexos. Sendo assim, essa questão está o quê? Está completamente correta, sem nenhum problema, e vamos para frente, ok? Tranquilo? Show de bola, e vamos lá. 3, CESP 2016, vamos lá. Atos administrativos de gestão são praticados pela administração pública como se fosse pessoa privada. Sobre a classificação de atos administrativos, nós temos atos de império, nós temos atos de gestão e nós temos atos de expediente. Os atos de expediente são de mera condução da administração pública e os atos de gestão, eles se aproximam, segundo a doutrina, aos atos de administração. Então, quando fala que o ato de gestão são atos praticados pela administração pública como se fosse pessoa privada, isso está correto, né? O que afasta a supremacia que lhe é peculiar em relação aos administrados. Atos administrativos de império, por sua vez, são aqueles praticados de ofício pelos agentes públicos e impostos de maneira coercitiva aos administrados, os quais estão obrigados a obedecer-lhes. Ok, olha só, exatamente isso que eu falei. O ato de gestão, ele é praticado pela administração pública como se fosse uma pessoa privada realmente, o que afasta a supremacia. Sim, segundo a doutrina majoritária, os atos de gestão não são dotados da supremacia do interesse público sobre o privado, enquanto os atos de império, eles são, uma vez que eles são atos de império. Então, são aqueles praticados de ofício pelos agentes públicos e impostos de maneira coercitiva aos administrados, os quais estão obrigados a obedecer-lhes. Tudo certo, tudo tranquilo, questão perfeita, questão elegante, questão certa. E vamos para frente. Ato administrativo declaratório é aquele que implanta uma nova situação jurídica ou modifica ou extingue uma situação existente. Olha só, nós temos os atos constitutivos, modificativos, extintivos e declaratórios. Um ato constitutivo, ele constitui uma condição, como, por exemplo, a nomeação de concurso público. Um ato extintivo, ele extingue uma condição, como, por exemplo, uma demissão, né, uma exoneração, você deixa de ser um servidor público. Um ato modificativo, ele muda uma condição, como, por exemplo, uma promoção. Já um ato declaratório, ele não muda, não extingue, não constitui, ele apenas declara. É como se fosse você tirar uma certidão de débitos no Serasa. Essa certidão não vai modificar nada, ela vai dizer exatamente o que você deve, ela está declarando. E uma coisa interessante de você lembrar de atos declaratórios é que ato declaratório é uma classificação de ato administrativo, mas deriva dela, digamos assim, uma espécie de ato administrativo que são os atos enunciativos, que são certidões, atestados, pareceres e apostila, né? O velho capa. Então, atos enunciativos são tais quais os atos declaratórios, né? Principalmente as certidões e os atestados. Mas pensando aqui na classificação, o ato declaratório, ele não vai implantar e nem modificar e nem extinguir, como eu acabei de explicar. E é por isso que essa questão está erradinha da Silva Sauro. E vamos para onde? Vamos para frente. 5, CESP 2017. A expressão
ato administrativo, por incluir não só os atos praticados na função administrativa, mas também os atos de direito privado pelo poder público, tem sentido mais amplo que a expressão ato da administração. É exatamente ao contrário, meu aluno. O ato da administração, ele pode, desculpe a letra, ele pode ser subdividido em ato administrativo e ato da administração. Ok? Sendo a diferença entre eles que o ato administrativo ele é de direito público, ele é a manifestação unilateral da vontade do Estado, e o ato da administração é predominantemente de direito privado. Quando, por exemplo, a administração pública está agindo em igualdade de condições, quando vai locar um imóvel, por exemplo, a administração pública, a Caixa Econômica abrindo uma conta bancária, coisas do tipo. Isso são atos da administração. O que a questão faz é inverter os conceitos. E por inverter os conceitos, não tem muito para onde a gente correr, não é verdade? A questão está erradinha da Silva Sauro. E vamos para onde, meu aluno? Vamos para a frente. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, 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 beleza. Vamos que vamos. Quanto à discricionariedade dos atos administrativos, beleza, entende-se por oportunidade a avaliação do momento em que determinada providência deverá ser tomada. Muito tranquilo, né? Quando a gente fala de discricionariedade do ato administrativo, nós estamos falando de mérito do ato administrativo. E essa discricionariedade ela vai se dividir em oportunidade e conveniência. Conveniência seria se é realmente conveniente fazer aquele ato naquele momento, né? Se aquele ato tem um motivo para ser feito. E a oportunidade tem a ver justamente com o melhor momento de fazer. Então, isso é como se fosse um investimento, né? A gente tem que avaliar a oportunidade. Então, entende-se por oportunidade a avaliação do momento em que determinada providência deverá ser adotada. Perfeito, tranquilo. Sempre lembrando, meu aluno, que nos requisitos do ato administrativo, deixa eu ver até uma coisa aqui. Botei assim. Nos requisitos do ato administrativo, a competência, forma e finalidade são em regras vinculados. E o motivo e objeto podem ser tanto vinculados quanto discricionários. Ou seja, é no motivo e objeto que reside a discricionariedade do ato administrativo. Ok? Tranquilo? Show de bola. Sempre lembrando também que apenas competência e forma podem ser convalidados. Ok? Então é isso. Questão certíssima da Silva Sauro. Fácil, fácil, fácil. E vamos para frente. 7. Nas situações de silêncio administrativo. Vamos explicar aqui o silêncio administrativo. O que é o silêncio administrativo? É quando a administração pública não se manifesta. Acabou-se. Em regra, o silêncio administrativo é ato administrativo? Anote, em regra, o silêncio administrativo não é ato administrativo. Até aí tudo certo. Porém, se a lei prever que o silêncio é um ato, ele será um ato. Como assim? Digamos que a lei prevê o seguinte, olha, você dá entrada para tirar sua carteira nacional de habilitação. Se em 30 dias a administração pública não lhe chamar para fazer algum ajuste, a sua habilitação é concedida. Ou seja, o que a lei está falando? Se a administração pública se manter em silêncio por 30 dias,
a sua habilitação será concedida. Então, isso é um silêncio previsto em lei. Claro que eu estou usando um exemplo, tá? Não é assim que funciona na prática, né, com a Carteira Nacional de Habilitação. Agora, em regra, quando a administração pública não se manifesta, esse silêncio tem que ser quebrado, porque isso não é um ato administrativo. Então, pode o particular entrar na via judiciária e o judiciário intervir dizendo que a administração pública tem que se manifestar, porque é um direito do particular ter essa manifestação. Então, a 7 está falando o seguinte: nas situações de silêncio administrativo, duas soluções podem ser adotadas na esfera do direito administrativo. Duas soluções. Qual será a primeira? A primeira está atrelada ao que a lei determina em caso de ato de conteúdo vinculado. Perfeito. A segunda, por sua vez, ocorre no caso de ato de caráter discricionário, em que o interessado tem o direito de pleitear em juízo que se encerre a omissão ou que o juiz fixe prazo para a administração se pronunciar, evitando desta forma a omissão da administração. Perfeito, meu aluno. Tudo certo. O que é esse caso de ato de conteúdo vinculado? É quando a administração pública quebra a regra e prevê em lei o silêncio. Foi a primeira situação que eu falei para vocês. Então é apenas uma questão de juridiquês para falar o que a gente já explicou. Por isso que essa questão está corretinha. E vamos para frente. 8. A competência do sujeito é requisito de validade do ato administrativo. Perfeito. E, em princípio, irrenunciável. Perfeito. A competência, ela é irrenunciável. Porém, a sua irrenunciabilidade poderá ser afastada em razão de delegação ou avocação. Por quê? Na delegação, a gente está passando essa competência para alguém, na avocação, a gente está tomando essa competência de alguém. Isso foi muito bem explicado em poderes administrativos, por isso que eu digo que poderes e atos administrativos é um assunto só. De qualquer maneira, questão corretíssima da Silva Sauro. E vamos para frente. 9. A inexistência do motivo no ato administrativo vinculado configura vício insanável. Meu aluno, olha só. A competência, a forma, a finalidade, o motivo e o objeto são requisitos obrigatórios do ato administrativo. Sem qualquer um desses requisitos, o ato administrativo se torna nulo. Então, falar de inexistência no motivo é claro que é um vício insanável, porque todo ato administrativo tem que ter um motivo. E sobre a finalidade, nós temos que entender que a finalidade ela pode ser genérica ou específica. E a finalidade genérica é o interesse público. Todo ato administrativo tem como finalidade genérica a satisfação do interesse público. E como finalidade específica, nós temos ao que o ato se destina, né? Ou seja, se ele vai se destinar a uma nomeação, uma coisa parecida, uma demissão, uma concessão, blá blá blá, qualquer outra coisa, né? Concessão no caso é contrato. Mas vocês entenderam, né? O que o ato ele se destina. É só para vocês entenderem aqui qual é a diferença entre finalidade genérica e específica. De qualquer maneira, realmente isso é um vício insanável. Questão corretíssima. 10. A finalidade que um ato administrativo deve alcançar é determinada pela lei, inexistindo nesse aspecto liberdade de opção para a autoridade administrativa. O que é liberdade de opção? É discricionariedade. O que a gente viu sobre os requisitos competência, forma e finalidade? Que eles são vinculados. Ou seja, não há discricionariedade em regra nesses requisitos. A discricionariedade será vista no motivo e no objeto. E é por isso, meu aluno, que essa questão aqui está certíssimo, uma vez que a finalidade de um ato administrativo realmente é determinada pela lei. E vamos para frente. São exemplos de atos administrativos normativos, essa é bem dificinho, eu coloquei aí só para a gente ficar ligado, os decretos, as resoluções e os circulares. Quando a gente fala de espécies de ato administrativo,
Nós estamos falando de atos administrativos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e atos punitivos. Rapidamente aqui, meu aluno, para a gente economizar tempo. O que é um ato normativo? O ato normativo serão decretos, resoluções, regimentos, instruções normativas, etc. Os atos ordinatórios serão circulares, ofícios, portarias. Já vimos então que essa questão está errada, né? Uma vez que circulares é exemplo de ato ordinatório e não de ato normativo. Os atos negociais serão licença, permissão, autorização, homologação. Os atos enunciativos é o CAPA, certidão, atestado, parecer e apostila. E os punitivos é multa, cassação, interdição e por aí vai. Rapidamente, tá? Isso aqui você não precisa decorar com muito afinco, eu só listei mesmo para que você anote alguns e vá para a prova e não erre. De qualquer maneira, questão erradinha da Silva Saulo. A homologação é ato administrativo unilateral e vinculado. Perfeito, tá? A homologação é um ato administrativo unilateral e vinculado. Olha só, não vou anotar para a gente economizar tempo. Em ato administrativo negocial, a licença e a homologação são unilaterais e vinculados. A permissão e a autorização são unilaterais e precários e discricionários. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então, a homologação é um ato unilateral e vinculado. Leve isso para a prova, tal qual a licença. E a homologação ela é praticada em posteriori. Como assim? Depois, como se fosse homologação de concurso público. A homologação ela vai falar o seguinte: todo esse procedimento seguiu a lei, exatamente como a homologação de concurso público. Ok? Então, vamos lá. Praticado a posteriori, perfeito, pelo qual a administração pública reconhece a legalidade de um ato jurídico, tal como ocorre na homologação de procedimento licitatório. Perfeito. Questão linda, questão aula, questão certa. 13, vamos lá, questão 13, questão 13, questão 13. Vamos ver qual é a boa. Com base no princípio da supremacia do interesse público, a administração poderá discricionariamente negar a concessão de licença para o exercício de determinada atividade. Olha só, o que eu falei sobre a licença? Que ela é, tal qual a homologação, vinculada. Se ela é vinculada, não se pode negar discricionariamente. Um exemplo bom é a licença, a licença para dirigir, né? Carteira Nacional de Habilitação. Se você passa na autoescola, passa no teste, passa em tudo, não pode a administração pública te negar a carteira. Ela tem que te dar essa carteira. Agora, uma autorização de porte de arma, você pode passar em tudo e te negarem a arma, porque é discricionário. Ok? Tranquilo? Show de bola. Então, quando fala que a licença pode discricionariamente ser negada para o exercício de determinada atividade, ainda que preenchidos os requisitos, essa questão está redondamente enganada. E vamos para frente. Vamos lá. Considerando que servidor público de determinada autarquia federal tenha solicitado ao setor técnico daquela entidade a emissão de parecer para subsidiar sua tomada de decisão, julgue o item a seguir. Quanto aos seus efeitos, tal parecer classifica-se como ato administrativo enunciativo. Meu aluno, os atos enunciativos que eu falei logo ali atrás é o CAPA, certidão, atestado, parecer e apostila. Ou seja, parecer é um ato enunciativo com certeza.
Por isso, essa questão está o quê? Está certa. Meu aluno, bloco de questão é acelerado mesmo, que é aqui para você pegar aquela manha final e mandar brasa. 15. Tanto os atos administrativos constitutivos quanto os negociais e os enunciativos têm o atributo da imperatividade. Olha só que coisa interessante. Lembra lá atrás que os atos declaratórios não tinham esse atributo da imperatividade? E uma espécie de ato declaratório é o ato enunciativo? Por quê? Porque o ato enunciativo ele vai simplesmente enunciar, anunciar, declarar uma situação pré-existente. Ou seja, ele não é imperativo. E é por isso que essa questão está erradinha da Silva Sauro. Lembre-se disso. E aqui, meu aluno, a parte mais importante para a sua prova de ato administrativo. Então, vou tentar me demorar um pouquinho nessa questão aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que saber a diferença entre anulação e revogação. Sendo que a anulação ela é pautada na ilegalidade. A anulação é ex tunc. A revogação é discricionária. A revogação é ex nunc. O que quer dizer isso? Que isso é prospectivo. E ex tunc é retroativo. É aquela velha manha da testa, né? Anulação, ex tunc, tapa na testa, você vai para trás, retroativo. Revogação, ex nunc, pedala na nuca, você vai para frente, prospectivo. Ok? Lembre-se disso, a teoria já foi, agora lembre-se disso nas questões. Vamos que vamos. Então, a anulação de ato administrativo fundamenta-se na ilegalidade do ato. Perfeito. Anulação na ilegalidade. Enquanto a revogação funciona como uma espécie de sanção, claro que não. A sanção é a cassação de ato administrativo. Quando sua CNH é cassada, por exemplo, e não a revogação. A revogação ela é discricionária, ok? Tranquilo, show de bola, pautada na conveniência e oportunidade. É que nem botar um banco na praça e resolver mudar ele de lugar. Não tem nenhuma ilegalidade do banco estar ali, só tem que mudar ele de lugar. Então lembre-se dessa diferença da anulação para a revogação e é por isso que essa questão está erradinha. E vamos para frente. 17, olha só, meu aluno, pô, isso aí entregou na mão, a gente acabou de falar. A cassação de um ato administrativo corresponde a extingui-lo por descumprimento dos requisitos estabelecidos para sua execução. Perfeito. Perfeito, né? Nem preciso explicar que a gente acabou de falar. E aqui a última, e mais uma vez, fácil, 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 porque a gente acabou de explicar, para você ver como o conceito do direito administrativo ele não é tão grande. Você sabendo a regra, você sabe tudo. Tanto a anulação quanto a revogação retiram do mundo jurídico atos com defeitos. Aqui já está errado. Por quê? Porque a revogação, o ato ele é perfeitamente legal. Só não é mais conveniente e oportuno. Então, não seria um ato com defeito. Segundo erro, a revogação é prospectiva. A anulação é retroativa. Ou seja, questão completamente equivocada e vem para cá. Meu aluno, nessa meia horinha, 18 questõezinhas para você, faz de novo, dá uma olhada nas minhas dicas, faz aquelas anotações e gabarita a sua prova, pelo amor de Deus. Então é isso, meu aluno. Muito obrigado por tudo, te vejo na próxima. Valeu, falou e até... Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para... assistir a aula com quem mais aprova no Brasil, isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!